Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo aqui o canal do Wellington Vlogs. Eu sou o professor Wellington Ribeiro e a gente vai começar a falar sobre geopolítica do Enem, já um conceito bem introdutório para todos vocês que querem prestar o Exame Nacional do Ensino Médio e também para quem tem dúvidas, tanto aqui essa disciplina cai no Ensino Fundamental 2, cai no Ensino Médio principalmente, que é esse o nosso foco. A gente vai falar sobre geopolítica, que é um assunto muito interessante, principalmente coisa que está bem atual sobre a guerra da Ucrânia, a guerra do Oriente Médio, Israel e a Palestina, agora o Irã entrou nessa guerra, né? Então vai ser algo bem complicado, né? Mas a gente vai começar sobre alguns conceitos introdutórios. Então, a gente começa aqui que o que é geopolítica? Geopolítica é um ramo da geografia que estuda os territórios em conflitos. Então, toda guerra, toda rixa de países, todo o cenário econômico, a geopolítica, ela vai estudar, vai falar sobre os acontecimentos, tudo isso, tudo o que deu origem para tal situação. E como a gente vai poder entender a geopolítica? A geopolítica ela sempre esteve presente bem antes da sistematização da ciência geográfica. Ou seja, antes surgiu o termo geopolítica e também antes surgiu o termo geografia, né, como ciência, a geopolítica sempre esteve presente. Tanto que antigamente a gente poderia citar o grande cisma do Oriente, que, querendo ou não, é uma questão geopolítica. Por quê? Aquele conflito entre Oriente e Ocidente, que até hoje existe esse conflito Oriente versus Ocidente. Então a gente pode citar que existe fatores históricos que são muito atuais ou são muito antigos que fazem parte da geopolítica. Então, para entendermos geopolítica mundial e os territórios em conflito, precisamos saber, antes de tudo, a história anterior ao acontecimento. Então, para que tivesse o grande cisma do Oriente, lá em 1054, teve questões políticas e teve questões também o quê? Religiosas, doutrinárias, para que houvesse esse rompimento, para que tivesse uma guerra na Ucrânia, Ucrânia versus Rússia, tem questões históricas anteriores ao acontecimento, para que tivesse a Primeira, a Segunda e a Guerra Fria, tiveram antecedentes. Então, temos que saber da história para que a gente possa tirar o quê? As melhores conclusões do que aconteceu para tal conflito acontecer, do que aconteceu para que tal conflito ocorra, né? Então, avançando aqui, vamos começar primeiro falando sobre o imperialismo na África, que foi o quê? No final do século XIX e no início do século XX, as potências europeias procuravam novos territórios, devido ao seu grande processo de industrialização, muito influenciada pela Revolução Industrial no final do século XVIII na Inglaterra. Então você observa que, para essa questão de dominação de países, ter essa influência, essa homogeneização, tanto do pensamento, quanto da ideologia, quanto do poderio militar, não é de hoje. Antes das guerras mundiais, houve esses conflitos entre os países europeus que têm cada vez mais se industrializado no final do século XIX e início do século XX. Muitos deles, como a própria Alemanha, sendo patrocinados pelo Reino Unido, né? Como o próprio Ludwig von Mises fala no livro dele, As Sete Lições de Economia. E é bem interessante que cada país ele procura o seu protagonismo no cenário global. E isso se torna cada vez mais evidente quando o quê? Eles procuram expandir seu território, principalmente no século XIX, XX e antes deles também. Então você vê que antigamente, graças às grandes navegações, foi uma disputa entre Espanha, Portugal, França, entre outros países, para colonizar novos lugares, para ter matéria-prima e também expandir cada vez a sua influência no cenário global. Então, fiquem atentos. Isso é apenas um jogo de poder. A geopolítica é o quê? Antes de tudo, fazer guerra, como diz o Yves Lacoste. Esse movimento de expansão europeia ocorreu no continente africano, foi chamado de imperialismo, ou seja, a influência do continente europeu sobre a África e sobre também a Ásia, e a gente pode
chega a isso posteriormente. Se vocês quiserem uma aula sobre imperialismo europeu na África e na Ásia com muito mais detalhes, é só vocês deixarem um comentário aqui, beleza? Com toda essa expansão, as grandes potências europeias começaram a fazer uma corrida armamentista e formar alianças. Então, o que seria uma corrida armamentista? Como os países estavam lucrando cada vez mais com essa expansão, precisava o quê? Ter o controle dos territórios, precisava da proteção dos territórios. Então, eles começavam a investir cada vez mais no setor bélico, no setor armamentista. E isso fez essa corrida se desencadear cada vez mais, porque nenhum país queria ficar atrás do outro na questão militar. Todo mundo queria o quê? Aumentar seu poderio de guerra. Então, você sabe muito bem agora o que é corrida armamentista. Então, naquele período, surgiu a Tríplice Entente, que era uma união entre a França, o Império Russo e o Reino Unido. Principalmente a França e o Reino Unido. Eles pressionaram praticamente o Império Russo a fazer parte da Tríplice Entente, que foi o quê? Uma aliança militar, econômica, entre a França, Reino Unido e Império Russo, que surgiu lá no século XX, em 1907, em forte oposição à Tríplice Aliança. E em 1915, a Itália deixa a Tríplice Aliança e se torna o quê? A Itália, ela vai para a Tríplice Entente, que se tornou o quê? A vencedora de nada mais nada menos da Primeira Guerra Mundial. E a Tríplice Aliança foi uma aliança militar assinada por Alemanha, Áustria-Hungria e Itália em 20 de maio de 1882. Esse acordo foi parte da estratégia das Três Nações, mas sobretudo do governo alemão, para isolar os franceses e os russos do continente europeu. Voltando aqui na parte da Tríplice Entente, por que a França e o Reino Unido forçaram a Rússia a entrar na Tríplice Entente? Por causa que a Rússia, pela sua extensão territorial, ocupava um local estratégico, tanto na Ásia quanto na Europa. E aqui, o tratado visava prevenir que o continente europeu se lançasse à guerra, mas não foi o que aconteceu. Por quê? A Primeira Guerra Mundial teve seus estopins, como que é a tensão entre as nações europeias, que já eram muito intensas, porém, em 1914, começa a Primeira Guerra. Um dos estopins da guerra foi o assassinato do arquiduque austro-húngaro Francisco Ferdinando, em Sarajevo, na atual Bósnia. Lembrando que a Bósnia pertencia ao Império Austro-Húngaro. E no dia 28 de junho de 1914. Reza a lenda que quem matou o arquiduque foi um nacionalista sérvio, por toda essa repressão que eles tinham, né? Os sérvios eles não são muito bem vistos na Bósnia e também não eram muito bem vistos pelo Império Austro-Húngaro, que fazia toda a influência naquele local. E a Tríplice Entente saiu como vencedora por meio do Tratado de Versalhes, considerou a Alemanha como culpada pelo conflito. Aí o que acontece? Vem a Segunda Guerra Mundial, que foi o que? A ascensão do nacionalismo alemão, do italiano, entre outros tipos, até mesmo o nacionalismo romeno. Inclusive, eu vou falar sobre a Guarda de Ferro Romena, que é um dos próximos vídeos que eu vou falar, falando um pouco de história, geografia e como se deu. Se vocês querem esse vídeo, também deixem um comentário dizendo: queremos um vídeo sobre a Guarda de Ferro Romena, que vai ser muito interessante. Então, na Segunda Guerra Mundial tivemos a ascensão do nazismo, com forte sentimento antissemita, racista e nacionalista. E um dos objetivos da Alemanha era reconquistar territórios que foram perdidos com a derrota na Primeira Guerra e recuperar sua dignidade, porque o povo alemão estava amargurado até antes da Segunda Guerra pela derrota na Primeira. Tanto que eles eram o Império Alemão, eles perderam a Primeira Guerra, se tornaram o quê? República de Weimar e depois se tornaram a Alemanha nazista. E a Segunda Guerra Mundial durou de 1938 a 1945, causando mais uma derrota para a Alemanha e vitória aos aliados, em detrimento do Eixo. O Eixo era o bloco que tinha a Alemanha e a Itália como líderes. Na verdade, todos esses movimentos nacionalistas, racistas, totalitaristas, faziam parte do Eixo,
entendeu? Inclusive, o Brasil quase se tornou parte do eixo, até que a Alemanha atacou com submarinos brasileiros e Getúlio Vargas, que ele era até um certo admirador do regime fascista de Mussolini, se aliou aos aliados. E teve a Batalha de Monte Castelo, que o Brasil venceu o exército italiano, entre outras coisas, né? Aí a gente vê as características do nazismo, que é o quê? Culto à personalidade, ou seja, qualquer movimento nacionalista tinha aquela questão do culto à personalidade. Então eles viam aquele grande líder, aquela pessoa que vai levantar aquele país. O povo depositava toda a esperança nesse possível salvador. Tinha o nacionalismo, que era a minha nação acima de qualquer coisa. O racismo, que é aquela questão da pureza da raça. Então somos o povo alemão, não podemos misturar com outras raças. O anticomunismo, que era um sentimento coletivista que era muito forte, sendo que a Alemanha também era uma ideologia coletivista, só que do jeito alemão de ser, vamos dizer assim. Era antiliberalismo, ou seja, eles eram contra o capitalismo internacional, se bem que a Alemanha ela tinha o próprio capitalismo dela, que era um capitalismo meio corporativista. O antissemitismo, que era o que pregava o ódio, o racismo aos judeus. O corporativismo, que era o quê? Era empresas nacionais trabalhando em prol da nação. Ou seja, era um colo de empresas com o governo e também regime de o quê? Partido único, que tinha na Alemanha. Totalitarismo, que é uma ditadura, e militarismo, que era a presença forte militar por essas nações. E com o fim da Segunda Guerra, que foi lá em 1945 com a vitória da União Soviética e dos Estados Unidos, e a Alemanha mais uma vez perde a guerra, surge o mundo bipolar. Ou seja, o mundo bipolar ele não é nada mais nada menos que duas grandes potências brigando por sua hegemonia ideológica. Ou seja, a União Soviética anexou países para levá-los ao lado socialista, ao lado do comunismo. E os Estados Unidos influenciou muitos países a terem a abertura dos comércios, terem como fosse um grande representante da democracia, para que levasse para o lado capitalista. Então, as potências vencedoras da Segunda Guerra começaram a buscar o protagonismo no cenário global. A corrida pela busca da influência ideológica começou a ficar cada vez mais rápida. Essa disputa dividiu o mundo em dois blocos. Aí você pode ver o socialista e o capitalista. Teve também a bomba nuclear e a corrida, a bomba atômica e a corrida nuclear. Que foi a corrida nuclear? Como não era Guerra Fria, era uma guerra que não tinha conflito direto entre a União Soviética e Estados Unidos, o que aconteceu? Muitos desses países, que são de cunho capitalista e outros países de cunho socialista, começaram a investir no seu poderio militar e em bombas atômicas. Tanto que você pode ver que uma dessas fotos é de testes atômicos e também teve a corrida espacial, que foi a chegada do homem na Lua. Então você vê que o Bloco Socialista e o Bloco Comunista, né? O Bloco Socialista e Capitalista, eles também quiseram expandir essa influência até para longe, né? Para outros mundos, né? Brincadeira, né? E tivemos alguns eventos da Guerra Fria, que foram o quê? A crise dos mísseis em Cuba, em 1962, a queda do Muro de Berlim, em 1989, e a desintegração da União Soviética em 1991. Tinha também um evento que eu esqueci de colocar, mas eu não estou me recordando agora. Mas na próxima aula eu trago para vocês esse evento novamente. Então você vê que a crise dos mísseis em Cuba foi um dos principais pontos para que a Cuba se tornasse socialista. A queda do Muro de Berlim foi o fim da divisão entre a Alemanha Oriental e Ocidental para se tornarem uma só Alemanha, e a desintegração da União Soviética foi o quê? Foi um momento que já não se via mais como manter a União Soviética, então eles romperam com o Pacto de Varsóvia e tivemos a desintegração da União Soviética. E assim surge também a OTAN, que é o Tratado do Atlântico Norte. Antigamente era o quê? Os aliados.
E temos aqui por último o Pacto de Varsóvia, que ele foi uma aliança política militar entre países socialistas e foi liderada pela União Soviética. Teve seu início em 11 de maio de 1955 e teve sua dissolução em 1º de julho de 1991 com o fim da União Soviética. Então, gente, essa foi a aula de hoje, introdutória sobre a questão da geopolítica, para vocês entenderem. Coloquei aqui alguns eventos, entre outros, e depois a gente vai trabalhar alguns conceitos sobre geopolítica e algumas pessoas que foram principais formadores do pensamento geopolítico na geografia, beleza? Então, compartilhe esse vídeo. Se você tem sugestão de vídeo para eu poder fazer sobre história, da União Soviética, Estados Unidos, Pacto de Varsóvia, qualquer coisa assim que você tem interesse, deixa aqui no comentário que eu vou favoritar e possivelmente gravar, beleza? Muito obrigado e até a próxima.